Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Casa dos Ottoni ou Museu Regional Casa dos Ottoni. E um dos temas que mais tem intrigado as pesquisas dos últimos tempos é exatamente a existência de uma lagoa no quintal ou no fundo desta casa. Fique com a gente. A Casa dos Ottoni, atualmente o Museu Regional Casa dos Ottoni, talvez seja um dos museus mais interessantes do Brasil nesse atual contexto. É uma casa recheada de histórias, recheada de uma memória cultural importantíssima para a cidade do Cerro, no estado de Minas Gerais. Ela também se destaca principalmente por sua edificação na encosta que seria uma encosta lateral sul, fazendo frente então para a encosta norte da antiga Vila do Príncipe e atual cidade do Cerro. Isso nos remete a um período bem interessante da cidade do século XVIII, quando a região chamada Praia era exatamente o lugar onde tudo começava a acontecer de alguma maneira. As margens do rio do Lucas, à época, em 1702, sem nome, o ribeiro ainda sem nenhuma nomeação, e do outro lado o rio Quatro Vinténs, que ganhou esse nome provavelmente na segunda metade do século XVIII. A praia, como o nome indica, é nada mais nada menos do que a borda ou a extensão de alagamento do rio do Lucas. Por isso, um lugar riquíssimo em ouro, especialmente o ouro de aluvião. Nesse sentido, nós podemos imaginar que a praia nada mais é que uma menção muito curiosa e muito específica para os portugueses. Nós temos que lembrar que a colonização portuguesa do Brasil foi toda ela através do Atlântico. E nós temos na praia a igreja do Bom Jesus do Matozinhos, que também, não por acaso, Bom Jesus de Matozinhos é uma lenda que se dá a retirada da sua imagem numa praia em Portugal. Então o termo praia, além de ser a praia do Rio do Lucas, além de se referir à lenda do Matozinhos, também hoje nos remete diretamente à Casa dos Ottoni. Vale destacar que no ano de 1873, o alemão Albert Schirmer fez uma gravura para presentear a cidade de Teófilo Otoni, criada pelo serrano Teófilo Otoni, quando ele resolveu, no seu projeto de colonização do Mucuri, criar a sua companhia e, acima de tudo, tentar expandir a sua nova Filadélfia. A história dos Ottoni se liga, então, a essa noção de que era possível criar a partir do novo, fundar a partir de nada, do nada, algo totalmente civilizado. Um lugar onde se pudesse encontrar, inclusive, colonos alemães, indígenas e os brasileiros que aqui viviam. Quando Albert Schirmer faz a sua gravura, o que chama atenção é o inacabamento da capela ou igreja do Bom Jesus do Matozinhos, especialmente a sua torre direita, se a gente está de frente para a capela. Outra informação interessante que ele traz, de um ângulo bastante inusitado, é que haveria uma lagoa no quintal dessa casa. Ora, o que seria uma lagoa no final do século XIX? Nós sabemos que a família Ottoni ela era extremamente inventiva, ligado, por exemplo, à casa de fundição. Teófilo Otoni foi o primeiro a trazer para a cidade do Cerro uma tipografia e fundar também o seu primeiro jornal, o primeiro jornal da cidade, posto que o primeiro jornal mesmo da comarca do Cerro do Frio foi publicado na cidade, na atual cidade de Santo Antônio do Itambé. E outro irmão de Teófilo Otoni, Cristiano Ottoni, que se tornou um dos principais e mais importantes engenheiros do Brasil e da América Latina, tendo participado do projeto da Central do Brasil. Esses irmãos, além do tio Eloy Ottoni, eram muito inventivos e gostavam muito de invencionices. Isso era muito comum, por exemplo, no século XIX, extremamente comum. Isso é uma mentalidade do século XIX que passa pela industrialização europeia, chega até o Rio de Janeiro, cidade, por exemplo, onde Teófilo Otoni estudou,
e onde também José Eloy Ottoni acabou morando. Na cidade do Cerro, nós temos a Casa dos Ottoni e a antiga casa do José Eloy Ottoni, o poeta. É autor do livro de Jó. Esse poeta, José Eloy Ottoni, era bastante excêntrico para a mentalidade do século XIX. Quando nós analisamos a gravura do Albert Schirmer, nós temos que lembrar que essa gravura ela é uma idealização, mas consta de alguns elementos que devem ser levados em conta. Interessante perceber que a expressão Lagoa do Matozinhos apareceu apenas em um documento até este momento. A gente espera que os historiadores serranos consigam descobrir mais elementos para identificar o seu formato real, a sua extensão, onde que essa água saía, por onde que ela passava e, de fato, como ela servia a essa população do bairro da Praia ou do canto da praia. Uma coisa é clara, os moradores da praia provavelmente usavam essa lagoa e a fonte para o abastecimento de água potável das suas casas. O documento que se refere à Lagoa do Matozinhos foi encontrado numa anotação da revista do SFAM de 1945, que se tornou depois um dos livros mais importantes para a história eclesiástica mineira e brasileira do Cônego Trindade, publicado em 1945. Está lá na página 204 e 205 para quem quiser conferir. E lá diz: o compromisso da Irmandade Nossa Senhora das Mercês e São Benedito, da Diocese de Mariana, em 1780-1781, foi enviado para o Cabido de Mariana. O livro da Receita e Despesa da Diocese, datado de fevereiro de 1782, registrou na página 303 a seguinte informação: Matozinhos, na Vila do Príncipe, na paragem chamada Lagoa do Matozinhos. Foi seu fundador o tenente José Ferreira da Vila Nova Ivo, que justificou judicialmente em 1781 essa instituição. Nós vemos neste documento que o Cônego Trindade está se referindo exatamente à referência de Lagoa do Matozinhos. Ora, se na praia do Matozinhos havia uma lagoa, o único lugar possível de haver essa lagoa é exatamente no fundo aqui da casa dos Ottoni. Nós temos que lembrar que no início do povoamento das Minas do Cerro do Frio, um lugar foi escolhido para as cavalhadas, ou seja, jogos equestres, brincadeiras com cavalos e tudo mais, no alto do que seria a Vila do Príncipe, que recebeu o nome do Largo ou Praça da Cavalhada e depois Rua da Cavalhada. Com o passar do tempo, o Senado da Câmara resolveu tirar essas brincadeiras, esse divertimento público da vila, do alto da vila no caso, e transferir para a parte baixa da vila, exatamente onde nós temos a praia. E por que foi trazido para essa parte baixa? Primeiro porque é plano, assim como o Largo da Cavalhada era plano, e o Senado da Câmara estava preocupado exatamente com a pompa do evento, a pompa dessa brincadeira pública, esse divertimento público. Por isso que há uma transferência das cavalhadas para a praia. Essa vocação de brincadeira, de desporto, de esporte, de entretenimento, acabou gerando uma vocação para essa parte da cidade. Muitas pessoas da cidade contam que antes de haver a Praça de Esportes inaugurada em 1955, havia um campo de futebol. Provavelmente um dos primeiros campos de futebol da cidade. Esse campo de futebol deu lugar então à antiga cavalhada, lá do século XVIII, e tornou-se depois a Praça de Esportes da cidade. Essa mesma Praça de Esportes que era um projeto do governo JK, espalhado em várias cidades mineiras. A Praça de Esportes, na verdade, é uma herdeira dessa praia onde as pessoas vinham para se divertir. Não é demais dizer que no Matozinhos a diversão estava sempre garantida, porque o Império do Divino, por exemplo, tradicionalmente, era sempre na praia, na igreja do Matozinhos. E a capela ou igreja do Matozinhos foi sempre tida como lugar divertido, alegre, prazeroso. Não por acaso, a diversão garantida também estava na beira da lagoa. Nós não podemos esquecer que uma lagoa
provavelmente serviu para muita gente se divertir, para contar caso, para jogar cartas e para brincar durante o domingo de manhã, depois das festas e aí por diante. Ou seja, a casa dos Ottoni era uma casa de política, de brincadeira, de diversão e também de muitas invencionices.